Tem mais notícia, mais informação, inclusive um destaque internacional que repercutiu no noticiário, porque a autoridade russa de aviação civil confirmou que Yevgeny Prigozhin estava a bordo da aeronave que caiu mais cedo, a 180 quilômetros da capital Moscou. Entre os passageiros também estava Dmitry Utkin, que também era comandante do grupo Wagner. Outras 8 pessoas morreram no acidente. As causas dessa queda do avião, fabricado inclusive pela empresa brasileira Embraer, já estão sendo investigadas. Há 2 meses, Prigozhin liderou um levante contra o alto comando militar da Rússia. Ele e Putin chegaram a um acordo de extradição para Belarus ou Bielorrússia. Desde que a guerra começou, há 1 ano e meio, uma série de pessoas ligadas ao presidente russo Vladimir Putin morreram em alegados acidentes comuns. Claro que trata-se de um voo para um número reduzido de pessoas, mas, Mota, se fosse um voo comercial e você descobrisse que Yevgeny Prigozhin estaria na lista de passageiros, você teria coragem de embarcar nesse voo, Mota? Tá aí uma pergunta difícil, Daniel, porque é uma charada essa história toda, né? O Prigozhin era uma pessoa que, durante uma época, esteve preso, cometeu crimes, esteve preso, depois abriu uma empresa de serviços de comida, depois virou um empresário de sucesso e passou a liderar um grupo de mercenários, o Wagner Group. E era um grupo de mercenários que servia aos interesses do Estado russo. Inclusive, lutaram em vários lugares e entraram na guerra da Ucrânia como uma espécie de exército terceirizado pelo Putin. E parece que essa experiência da Ucrânia deu ao Prigozhin aspirações de poder. E aí a gente viu aquele episódio que aconteceu há pouco mais de um mês, de um aparente motim, uma rebelião, em que o Prigozhin, com milhares de seus homens, pareceu que estava a caminho de tomar o poder na Rússia. Um episódio que gerou enorme confusão. Eu conversei na época com amigos, conhecidos analistas de segurança americanos e europeus, e ninguém sabia ao certo o que estava acontecendo. Em determinado momento, chegou a circular a versão de que o objetivo do Prigozhin e do grupo dele era conseguir o controle das armas nucleares da Rússia. A Rússia tem por volta de 5.000 ogivas nucleares. Basta uma delas cair em mãos erradas e o problema fica muito sério. E aí o motim acabou tão repentinamente como começou, sem que acontecesse o pior cenário, que todo mundo temia, que era um banho de sangue. E ninguém soube exatamente qual foi a razão daquilo, o que explicava aquilo. E agora, com a queda desse avião, parece que o líder empresário, mercenário, vai levar para o túmulo dele a verdade sobre o episódio. Pois é, agora, Mota, antes de passar para os nossos colegas, eu até peço por gentileza para a nossa produção colocar as imagens, porque a maneira como a aeronave cai gerou uma série de comentários ao longo da tarde pelas redes sociais, alguns especialistas justamente analisando essa imagem. Ele cai... Ele despenca, ele não despenca, cai, né? De forma vertical, é muito estranho. E aí as pessoas comentavam que ele poderia ter sido abatido. Dificilmente seria um problema técnico ou mecânico. A maneira como ele cai de forma vertical, Mota, dá a impressão que a aeronave teria sido abatida. Muito pouco provável que um problema mecânico acabe repercutindo nessa descendente de forma vertical, né? É difícil dizer por essas imagens, Daniel. Há situações em que o avião se despedaça no ar, perde sustentação e cai. Há vários acidentes aéreos que aconteceram de forma parecida. Agora, a gente tem que olhar o contexto, né? Eu acho que o contexto leva a acreditar que isso não foi um acidente. Provavelmente tem alguma outra explicação para isso. Prigozhin era portador não só de segredos importantes, mas de poder. Tá? Imagina você, se colocou na posição de dar para o mundo a impressão de que estava correndo um golpe de Estado
na Rússia. Essas coisas são muito sérias. Pois é, Cristiano Beraldo também acompanhou essa notícia ao longo do dia. A agência russa de transporte aéreo confirmou, inclusive, que o líder do grupo mercenário Wagner, o Yevgeny Prigozhin, estava a bordo do avião, porque havia dúvida se não poderia ser uma informação fraudulenta, com o objetivo justamente de permitir uma fuga dele, que vem sendo procurado insistentemente por muitas autoridades. De que maneira você avalia essas informações que foram divulgadas, as imagens e também o contexto, Beraldo? Em tese, o Prigozhin encontrou alguém mais perigosinho do que ele. Só que estamos falando da Rússia. Não haverá investigação feita pela Embraer, pelos órgãos internacionais que geralmente atuam para descobrir exatamente o que aconteceu quando há um acidente aéreo. E mesmo se Prigozhin estava ou não a bordo, se a versão oficial é a versão verdadeira, nem isso a gente vai saber. Porque a Rússia, sobretudo pelo fato de estar numa guerra contra a Ucrânia, ela é um país onde o poder absoluto de Vladimir Putin faz tudo, pode tudo. E é uma lida quase de mafioso, não é nem quase, mas de mafioso, que vai eliminando aquelas pessoas inconvenientes. E para o Putin, você tirar ali a cabeça desse grupo mercenário que atua na guerra da Ucrânia, uma guerra que a Rússia está sendo humilhada, na verdade, porque se você comparar o tamanho do exército russo com o tamanho do exército ucraniano, é inconcebível que a Rússia não tenha feito ali na Ucrânia uma tomada total e absoluta. Então, o Zelensky vem se segurando no poder, usando armas, usando tecnologia. Hoje estava se falando sobre os seus drones submarinos. Enfim, ele está realmente conseguindo conter a ofensiva russa e dando à Ucrânia uma expectativa de que ela conseguirá colocar as tropas russas para fora do território ucraniano, inclusive os territórios já controlados pela Rússia. A situação na guerra para Vladimir Putin não é uma situação fácil. Então, eu acredito que ou ele vai substituir esse grupo Wagner por outro grupo mercenário, ou há alguma coisa por trás dessa história que só ele e, eventualmente, Prigozhin sabem do que se trata, porque realmente é uma cena ali muito estranha, um avião caindo, despencando, não é nem caindo, despencando para um lado para o outro de forma vertical. Enfim, tudo leva a crer que tem uma história ali muito cabeluda por trás disso tudo.